Luz e paz, meus queridos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Se você adentra a madrugada, uma boa madrugada. Nesse vídeo a gente vai falar de uma única carta dos arcanos maiores, a carta que corresponde a crises e perdas da vida. Isso para a gente manter uma divisão lógica, que é a divisão lógica do tarô. Então, a gente vai tratar da roda da fortuna. E aí, na primeira imagem, a gente observa onde a roda da fortuna está na árvore da vida, tá vendo? Ó? Na coluna da expansão, já aí no segundo pavimento, ao lado do sol, de Tiferet. E o hierógrafo é o cap de transmutar todas as coisas em ouro, né, até a imundície da terra, ou seja, é um hierógrafo de abundância, de transmutação. E estando a roda da fortuna aí, juntamente com o Cap, ao lado do Sol, na coluna da expansão, próximo de Vênus, ó, né, de Netzach, da vitória. Então, não é uma carta negativa. Ela trata de crises e perdas, muitas vezes advindas de repetições, muitas vezes patológicas, que acontecem na vida da gente, que a gente não trata a fundo, não entende por que acontece. A gente não adquire aprendizado daquela situação, daquela experiência. Então a gente não lapida a alma e a roda tem que nos colocar naquela mesma situação, numa situação semelhante, para que a gente possa reviver aquele fato, aquela circunstância, então aprender, ok? Então, descrevendo a carta, a gente vê três mulheres, uma bem jovem, aqui no canto de baixo, que está tecendo um fio, uma mulher jovem já madura, né? No centro e no canto, que está medindo, e uma idosa, que está lá em cima com uma tesoura, cortando o fio. A roda se assemelha a um leme de barco, só que não tem aquelas alavancas para você controlar externamente, o que nos faz entender que o controle dessa roda aí, desse leme, está no eixo, está no interior, ok? A gente tem aí homens nas extremidades da roda. Então, um está sentado no alto da roda e ele está numa posição de tranquilidade, tá vendo? Parece até uma posição de yoga. O outro está se segurando, né, esperando que a roda suba ou temendo que a roda desça. O outro está lá embaixo esmagado pela roda e o outro está ali se firmando para se manter naquela mesma posição. Isso tudo no sentido horário. Olha para você ver, está tudo dentro de uma caverna. A caverna tem uma entrada, tem uma porta, não é? E lá fora, olhando pela passagem, pela entrada da caverna, a gente vê uma paisagem que é muito bela. Uma paisagem verdejante, o céu azul. Legal? Então, o poder que a carta da roda da fortuna nos traz é o poder de transmutar as situações que promovem viradas negativas na nossa vida. Então, ela alerta crises que podem ser evitadas ou amenizadas. E ela faz com que você possa potencializar as suas manifestações, ok? Então, a roda da fortuna vem sempre para lhe ajudar, ou a não descer, ou a não descer bruscamente, ou a subir. Ou seja, realizar os seus projetos, manifestar os seus desejos, legal? E do que se trata? Quem são essas mulheres? Essas mulheres são as chamadas moiras. As moiras são filhas de Nix, a grande noite, que é citada muitas vezes na Teogonia de Hesíodo.
Nix, que é filha do caos. Mas Nix não é maligna, ela não é sombria. Ela ajuda os deuses a vencer seu irmão Erebus. E Erebus é a treva densa. Então ela ajuda os deuses a aprisionar a treva densa caótica. Ok? Nix teve vários filhos. Ela teve Êmera, que é o amanhecer, Héspera, que é o entardecer, Éter, que é a luz que dá forma às coisas, e Hipnos. Hipnos tem um filho, um neto de Moira, que é Morpheus, que é Sandman, um personagem que a gente vê aí em revistinhas e séries da DC Comics. Bom, as Moiras também são filhas de Nix. A jovem é Cloros e ela fia as linhas do destino, as linhas da vida. Laquécia é a adulta e ela mede os fios da vida como se medisse o prazo das experiências. Então aprendeu rápido isso aqui, o fio é mais curto, levou mais tempo para aprender, o fio é maior. Então ela fica medindo os fios do destino. E Atropos, que é a idosa, corta os fios do destino, o que não significa a morte. Pode ser o fim de uma situação, né? Um girar da roda da fortuna, tá legal? Então, vamos compreender o seguinte: a roda da fortuna está presa no interior de uma caverna que pode ser acessada. Isso corresponde ao seu inconsciente. Está tudo dentro de você, ok? É a lei da correspondência. O que está dentro é como o que está fora. O que está em cima é como o que está embaixo. E é o primeiro hierógrafo que corresponde à carta do louco. Então isso a gente já sabe desde o início. Então a roda gira não por motivos externos, mas por motivos internos. Então, se porventura você vivenciou alguma experiência e dela não tirou o aprendizado necessário, satisfatório, que corresponde à alquimia da alma, você mesmo faz com que aquela situação que está mal resolvida dentro de você se repita na vida, para que você possa experimentá-la de novo e então adquirir o conhecimento necessário, satisfatório. Tendo adquirido esse conhecimento, a roda tende ao equilíbrio. Bom, sempre há desafios na lapidação da alma até o que a gente pode chamar de condição de perfeição, ou condição celestial, ou condição divina. Então a roda sempre vai girar, mas isso não quer dizer que você tenha que passar por situações de miséria, de precariedade, de sofrimento absoluto e que não tenha nenhum bálsamo, nenhuma solução, nenhum remédio. Podemos também refletir sobre a roda da fortuna no que concerne à lei da atração. Então, vamos pensar em fatos bíblicos, né? Na história bíblica. Jó temia a ruína. Então, ele não dava a disciplina necessária a seus filhos. Antes, ele fazia sacrifícios para expurgar os pecados dos filhos. E como ele era temente a Deus, Deus o protegia. Mas Jó atraiu a ruína, porque ele temia a ruína. Jó estava constantemente fazendo sacrifícios, porque ele não resolvia o cerne da questão, que era dar a disciplina necessária a seus filhos, pelo menos dentro da sua casa. Isso nada tem a ver com controle.
Basta prestar atenção que no final da história, quando ele dialoga com Deus, ele fala: o que eu temia me sucedeu. Davi, da mesma forma. Davi agiu injustamente. Ele matou seu amigo para possuir a esposa do amigo. O sacerdote veio até ele e disse: aconteceu um fato no seu reino. Um homem tinha várias ovelhas, mas na hora de fazer um sacrifício, um banquete, ele não usou nenhuma de suas ovelhas. Ele foi lá e pegou a única ovelha que seu vizinho tinha. O que faremos com esse homem? E Davi tirou a espada da bainha e falou: vamos matá-lo. Quem é? E o profeta diz: é tu, Davi. Porque foi o que Davi fez. Davi tinha um harém. Então Davi atraiu aquela situação de precariedade, de ruína, de bancarrota. No caso de Davi foi sem precedentes, né? E como foi com esses personagens, também acontece com a gente. A roda gira, nos conduzindo a situações precárias por motivos interiores. Crenças limitantes, autossabotagem, apego a fatos, situações, pessoas de um passado do qual a gente vivenciou experiências, mas não tirou os aprendizados necessários. Então, gera a repetição. E a repetição, até que você aprenda aquilo que você precisa aprender. Desta forma, a melhor pessoa para você culpar numa situação de crise é você mesmo. E vamos compreender muito bem o que chamamos de culpa aqui. Não é aquele sentimento calcificador e punitivo, mas ele é reflexivo. Ele identifica sentimentos deletérios, sombrios, o rancor, a raiva, né? O julgamento, o culpar o outro, o vitimismo. Ele identifica suas crenças limitantes. Né? Você se acha merecedor daquilo que almeja de fato? Essa culpa reflexiva também identifica as suas atitudes, né? Quando você está próspero, quando você está lá no alto da roda, você ostenta, você humilha, você se glorifica e rebaixa o outro, você se sente melhor do que o outro, né? Como você se comporta nas posições da roda da fortuna, entendeu? Então, não é uma culpa calcificadora, castradora, cerceante, uma âncora que te aprisiona numa condição de culpado. Muito pelo contrário, é uma culpa reflexiva que te leva a conceber claramente o que te conduziu àquela situação. Então, conhecendo a verdade, serás livre. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade, às vezes, está dentro da gente, pessoal. Dentro da gente. Tá legal? Então, avaliando a si mesmo, e é difícil, né, pessoal? Você olhar no espelho e enxergar o culpado não é fácil. Isso já é um salto enorme no processo evolutivo, vamos chamar assim, né, na alquimia da alma. Isso já é um salto gigantesco. Só que ele é muito importante. Porque se você se culpa e você conhece seu erro, você se perdoa, você se consola, você se afaga, você se levanta, você transmuta a partir do CAP tudo aquilo que é deletério, que não tem valor, em ouro, em novos sentimentos, em novas crenças, em novas atitudes. Pessoal, é importantíssimo ter na cabeça que sem você, você nem existe.
Esse pensamento é muito importante. E nós não estamos aqui, de maneira alguma, negando as dificuldades do mundo. Então, as crises de mercado, os governos ruins, né, os escândalos de corrupção, as falências, o jogo especulativo, a gente não está negando nada disso. Mas importa que identificarmos em nós o que nos gera penúria, sofrimento, o que nos entristece, o que nos coloca para baixo, o que nos faz repetir situações que a gente não queria ter nem vivenciado e está repetindo. Então, a roda da fortuna responde às leis do universo. O que está dentro é como o que está fora, o que está em cima é como o que está embaixo, e isso para a gente é uma grande vantagem. Responde à lei do ritmo. Né? Tudo tem seus ritmos e suas marés. O movimento à direita é igual ao movimento à esquerda. Então, o que a gente faz? Tenta se manter em equilíbrio. Para isso o autoconhecimento. Para isso a gente solicita a intervenção divina também, porque nós cremos de alguma maneira, nem que seja no universo, nem que seja na sorte da vida, né? Nem que seja no sim ou no não. Pelo sim, pelo não, todo mundo tem fé. Tá legal? Bom, a gente fica por aqui na roda da fortuna. Isso para manter o corte bem formal do tarô, para que vocês compreendam esse recorte. E no próximo vídeo a gente traz as cartas do desamparo e do desespero. Então, se você gostou, se fez sentido, curta o vídeo, compartilhe, envie para alguém que você acha que vai gostar do conteúdo, que o conteúdo vai ajudar. E até o próximo vídeo. Luz e paz a todos.